Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sejam bem-vindos a mais uma live de perguntas e respostas. Um bate-papo livre aqui nosso sobre psicologia do esporte, preparação psicológica e muito mais, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está vendo a gravação, pessoal que está vendo pelo YouTube. Olá para vocês também. Já deixem um comentário aí de onde vocês são, qual a sua modalidade esportiva aí. E claro, tanto o pessoal que está ao vivo como o pessoal que está vendo a gravação, sempre podem estar mandando perguntas aí que elas podem ser selecionadas para mais o bate-papo. O pessoal que está ao vivo, normalmente eu respondo vocês todos aqui, né, na medida do possível, mas o pessoal que vê a gravação e comenta lá no YouTube, eu tento responder vocês em futuras lives. Teve até umas perguntas, gente. Caramba. Teve umas perguntas de umas caixinhas que eu não respondi ainda. Tô devendo vocês, tá? Mas eu vou tentar responder nos stories. Eu tentei ver aqui se estavam aqui agora e não estão, tá? Então, basicamente, eu vou responder quem tá ao vivo. E quem for entrando, eu vou... essas perguntas depois eu respondo nos stories pra galera, tá? Mas eu sempre tenho algumas anotadas aqui também. Então, tá suave. Vou até voltar aqui. O pessoal tá entrando, já tem uma galera mandando pergunta. Seguinte, vamos lá. Cadê ele? Augusto Kenzo, ponto 5. Como ter o psicológico bom na área da concentração? Cara, vamos lá. Essa ideia do psicológico bom é bem variável, entende? Isso depende muito de atleta para atleta, pessoa para pessoa. E principalmente quando a gente fala de concentração, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito é que a nossa concentração, tá, Augusto, ela pode ser treinada. Você pode meio que praticar e evoluir ela com o tempo. Então, normalmente, a nossa concentração hoje em dia ela está sendo muito afetada por diversos estímulos. Então, como hoje a gente tem muito estímulo para fazer muita coisa, é bem difícil você ter foco. Cara, eu quero fazer isso, ponto. Eu vou, por exemplo, ler um livro, ponto. Tem um exercício que normalmente eu passo sempre para a maioria dos atletas que querem melhorar a concentração, que é o seguinte. Você vai pegar algum livro, tá? Eu tenho até um livro aqui do meu lado. Você vai pegar um livro, e nesse livro, a ideia é que seja um livro chato. Um livro que você não quer ler. Um livro que ele não tem nenhum interesse, nada interessante mesmo. Porque se você é uma pessoa que nem gosta de ler, é melhor ainda. Por quê? Sua atividade é a seguinte. Todo dia você vai ter que treinar sua concentração com essa leitura. Vai anotando aí, Augusto. Cara, você tem que treinar sua concentração todos os dias fazendo algo que você não quer. Por quê? Se você para todo dia e para ler 10 minutos, só que durante esses 10 minutos, Augusto, você não pode ficar disperso com outras coisas. Você não pode nem ficar pensando em outras coisas. Sua concentração, o seu foco deve estar totalmente na leitura. Tá certo? Então a ideia é essa, é você realmente conseguir manter o seu foco na leitura durante todo o período de tempo que você está ali disponível para a leitura. Se você se comprometeu a parar e ler, cara, você tem que realmente parar e ler, ponto. Entende? E você meio que tem que ensinar seu cérebro a fazer isso. É um exercício muito de treinamento. Você precisa de constância, você precisa de repetição. Só que você vai aprendendo a ficar com mais foco naquilo. Eu tinha falado que hoje em dia, pelo fato do nosso telefone principalmente ter muito estímulo, então a qualquer momento você pode se dispersar. É aquilo, você entra no Instagram, no TikTok, por exemplo, você passa 2 horas tranquilamente ali, vendo um monte de coisa. Vários estímulos diferentes, várias luzes diferentes. E quando você pega para fazer uma leitura, por exemplo, você não consegue. E por que eu trago isso? Não sei qual é o seu esporte, tá, Augusto? Mas trazendo para o mundo dos atletas, sei lá, se você é um cara das artes marciais e tem uma luta que dura 5 minutos, cara, você não pode dispersar. Você não pode ficar pensando sobre sua vida, pensando sobre outros fatores. Você tem que estar concentrado na luta, porque senão você vai tomar um murro e vai apanhar, cara. Entende? E essa é a ideia, você tem que estar com foco naquilo. Se você não consegue, naqueles 5 minutos, ter um foco para realmente se dedicar e tomar boas decisões e se manter regulado emocionalmente naquilo, você só vai conseguir fazer isso com um foco no presente. Só que para ter esse foco, muitas vezes você precisa treinar esse foco. Porque talvez você tenha desaprendido até, tá? Então é aquilo. Um aluno na escola, fica 50 minutos numa aula de física, às vezes é difícil, é chato. Você fica 3 minutos e se dispersa, quer falar com alguém, quer mexer alguma coisa, quer desenhar. Entende? E tudo bem. Mas existem períodos curtos de tempo ali, principalmente falando no mundo do esporte, que, cara, durante determinado tempo eu tenho que estar com mais foco. Para um jogador de futebol dizer que ele fica com foco 90 minutos é quase impossível. Mas em alguns momentos específicos,
ele tem que ter um foco para realmente tomar boas decisões e talvez criar uma jogada, ou realmente fazer uma jogada que vai gerar um gol e trazer a vitória. Então naquele momento ele precisa meio que ativar um gatilho de foco. Mas para isso ele tem que treinar, tá certo? Então, sim, o psicológico bom na área da concentração é muito treino, cara. Concentração para mim é muito treino, tá certo? Vamos lá. O Sebastian Gonzalez 09 mandou a seguinte pergunta. Aqui me responde, por favor. Como construir um gatilho para concentração? Pô, legal. Interessante. Ele já meio que puxou ali o que eu falei no final da pergunta do Augusto. Inclusive o Augusto botou aqui embaixo que ele é do judô. Deixa eu subir aqui novamente. Sebastian. Se liga, cara. Assim como a gente falou, né, da ideia que eu tinha falado aqui na resposta anterior, espero que você tenha visto tudinho completo. Cara, assim como eu falei da importância de você treinar a sua concentração, você pode sim criar alguns gatilhos, tá? Esses gatilhos, cara, ele tá muito mais ligado a algo que faz sentido pra você do que eu te dizer algo pronto, tá certo? Então, assim, talvez você pode ter um gatilho que você pode treiná-lo também. E essa é a ideia. Não é só simplesmente ser algo que você, a partir da manhã é isso. Não, você tem que treinar. Digamos que um gatilho que eu gosto muito é um gatilho mais vocacional, tá? Que você fala. Então, assim, basicamente, você, antes de começar, digamos, essa sessão de foco que eu gosto de usar muito a ideia do livro porque ela é prática, mas várias outras coisas podem ser feitas, sei lá. Tem um que eu não gosto tanto, que é, por exemplo, você ter que ficar focado numa caneta. Fique focado nela durante 5 minutos. Cara, é muito mais difícil e porque você não tem nenhum conteúdo ali, entende? Eu acho que quando tem distratores fica mais interessante. Vou espirrar agora. Pera aí. Nossa, dei uma espirrada do nada aqui. O que eu quero falar? Pô, tipo, a caneta é um negócio, né, que, cara, tu não vai ficar 5 minutos olhando para ela, é chato. Mas pelo menos uma leitura, um vídeo de alguma coisa chata, como eu falei, pô, pega uma aula de um assunto que você não quer, pega alguma coisa que você tem dificuldade, pode ser interessante. Até mesmo, por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade às vezes de, cara, não gosta de assistir documentários, tá bom, pega uma coisa nada a ver que você não tem interesse, sei lá, um documentário sobre pinguins. Parece meio bizarro, mas é isso mesmo. E tente assistir ele durante 20 minutos e com a ideia, toda vez que você perceber que você perdeu o foco, você pode usar essa palavra como foco, ou então atenção, volta. Por quê? São palavras curtas e palavras que você vai treinando essa capacidade sua de, peraí, aqui é meu foco, dispensei, opa, foco, volta. Não, agora comecei a pensar em outra coisa, volta. O telefone tá piscando, volta. Deu vontade de pegar no celular, volta. Por quê? Você vai treinando essa ideia de você meio que te chamar a atenção o tempo todo. Então esse gatilho não é só para você aplicar ele talvez antes de entrar ali numa luta, num jogo, etc. Mas é um gatilho que durante esse processo você pode utilizar, porque você treinou ele. De saber voltar para esse foco. Tá? É algo simples, uma estratégia bem básica, mas uma estratégia muito aplicável, gente. Eu sempre gosto do básico que funciona. Não adianta nada passar uma super técnica aí para vocês que, cara, se você não consegue fazer esse básico, sabe, já é essencial. Então, um autofala, né, que a gente chama, um diálogo interno, você pode falar isso tanto mentalmente como também externo. Falar, foco. Ou então pensar. Dá no mesmo. Tá? É um exercício de um gatilho em uma palavra que faz você voltar. Você pode ter um gatilho de se bater, de estalar o dedo, tá? Isso vai variar muito pessoa para pessoa. Tem gente que até gosta de usar tipo, um objeto que vai trazer foco. É muito mais o significado que você coloca naquilo do que em si apenas a mensagem, o gatilho especificamente. Tá certo? Então, você pode fazer isso com vídeos, pode fazer isso com leitura, porque eu recomendo algo dinâmico. Porque algo dinâmico tem vários fatores que podem fazer você perder o foco. Exemplo, se você é uma pessoa que costuma ler, por exemplo, Sebastião, talvez, mesmo lendo um livro que você quer muito, sei lá, uma biografia de algum atleta que você admira, cara, talvez tenha alguma palavra ali, alguma situação que faz você ter pensamento sobre outras coisas. Então, é muito comum, às vezes, eu estar lendo um livro e, sei lá, tem alguma coisa que é explicada ali que eu começo a pensar sobre aquilo. Porque talvez em outra leitura, na minha vida, aquilo já teve algum significado, alguma história semelhante e eu começo a pensar. E tudo bem. Mas se eu estou treinando o meu foco, eu preciso ter essa capacidade de o quê? Não vou pensar sobre isso agora, eu tenho que estar aqui. Tá certo? Então, esse é o exercício de ter algo dinâmico que talvez me faça pensar, lembrar de um filme, lembrar de alguma história da minha vida, lembrar de outro livro, não sei. Alguma coisa para eu conseguir voltar. Porque se a gente pega uma situação de competição, isso vai acontecer. A gente não vai ficar o tempo todo focado ali, a gente vai dispersar. Mas não é sobre dispersar ou não dispersar, e sim sobre saber voltar o mais rápido possível para o foco que é necessário. Entendeu?
Espero que essa questão de concentração a gente está conversando bastante hoje, mas vocês peguem essa ideia, tá? Tanto a pergunta do Sebastião como acho que do Augusto, eu sou um pouco ruim de nome, gente, mas foi o Augusto que tinha perguntado, isso mesmo, olhei aqui. Ambas perguntas se complementam muito, tá? Então, já passei para vocês 2 tipos de exercício, tá? Parecem até o mesmo, mas eles têm uma pequena variação que podem ser úteis para você, beleza? Então, dito e feito aí. Espero que tenha dado para entender tudo e que vocês peguem as orientações. Deixa eu só dar um tchauzinho pro pessoal aqui, que sempre o pessoal tá entrando. E eu gosto de dar o olá. Vamos voltar. Tivemos a pergunta do Sebastião. Valeu aí, Sebastião, pela pergunta aí no ao vivo. Vamos descendo aqui. O Rafael Ferreira. Inclusive, eu acho que o Rafael até mandou uma pergunta, não sei, numa caixinha. E eu falei, galera, quem mandou pergunta na caixinha, eu tô devendo 2 caixinhas para responder vocês, tá? Eu respondo todas, só que eu tenho que parar para gravar story, sabe? Hoje de manhã eu tava trabalhando até agora, tanto que até deu uma atrasadinha na live de 5 minutos aí, tá certo? Mas vamos lá. Rafael Ferreira, o que eu posso trabalhar principalmente para atletas de crossfit, principalmente lutas como Muay Thai e Jiu-Jitsu? Interessante, cara. São atletas de crossfit e Muay Thai e Jiu-Jitsu. Cara, eu acho que assim, em relação a Muay Thai e Jiu-Jitsu, eu gosto de trabalhar muito, tá? Artes marciais de maneira geral, concentração, igual eu vinha falando no resto da live. Inclusive, se você entrou muito depois assiste a gravação das 2 primeiras perguntas, que elas foram bem interessantes, tá? Mas tenta trabalhar exercícios, tá? Com o pessoal, principalmente, acho que até do CrossFit também, cara. Muita questão de foco ali. Por quê? Vamos pegar esse tema hoje para a live. Cara, trabalha muito a questão da importância do foco na execução de movimentos específicos. Muitas vezes os atletas acabam ali, realmente pela monotonia dos treinos, fazendo muito no automático. E é nesse dia que ele faz no automático que ele se lesiona, por exemplo. E ele não entende que a importância de ter uma atenção um pouco mais dobrada ali na execução de alguns movimentos é o que realmente vai fazer com que ele melhore muito a execução daquilo e que também no momento de competição ele nem tenha dúvidas. Porque isso trabalha a confiança. Quanto mais você faz um exercício concentrado, você percebe realmente o potencial, a sua habilidade na execução daquele exercício, e você vai para uma competição, você percebe o quanto sua habilidade está refinada. E uma habilidade está refinada, naturalmente, ela acaba sendo também reflexo de uma autoconfiança. Você acredita que, nossa, eu sei fazer isso, sabe? Eu tenho essa habilidade. Então, não tem muito espaço para dúvidas em relação, tá certo? Então, dificilmente, alguns pensamentos ali mais negativos, alguns pensamentos de dúvida, de será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade para isso? A gente meio que vai combatendo eles. Em que sentido? Que, nossa, eu tenho um histórico bom, eu treino isso com atenção, eu sei realmente o que eu estou fazendo. Não é uma habilidade qualquer que eu estou tentando a primeira vez, não. Eu já treinei várias e várias vezes, tá certo? Principalmente, eu acho que até no Muay Thai e no Jiu-Jitsu também acontece, mas eu acho que no CrossFit são normalmente competições um pouco mais longas, tá? Que exigem muito de uma explosão e ao mesmo tempo de uma resistência por um determinado período de tempo maior. Então, trabalhar isso no CrossFit é realmente saber fazer esses momentos de liga e desliga. De, nossa, fiz a execução, dá uma respirada, tudo, voltei, vamos de novo para a próxima, tá? Não sei normalmente como funcionam exatamente as etapas, eu não lembro, acho que nunca trabalhei com CrossFit diretamente, já dei uma palestra uma vez, mas não trabalhei exatamente com atleta, então não sei o formato de competição, conheço apenas por alguns amigos, assim. Mas pelo que eu sei, assim, você tem algum tipo, um circuito, depois meio que você dá uma pausa ali, você tem outro circuito, acho que tem esses formatos, tá? Não sei se é exatamente, até depois que você me passa algumas informações também, tá certo? Mas talvez trabalhar essa capacidade de voltar e não voltar. Da mesma forma, cara, também estratégias de se regular emocionalmente. De mesmo um dia que tá mal, tentar executar melhor performance. Então, tentar trabalhar um pouco mais essa confiança, realmente dar um suporte ali pro pessoal que normalmente você trabalha, realmente de orientações do que eles podem fazer, de não, vamos anima, sabe, vamos ver o seu potencial, vamos avaliar quanto você está evoluindo, meio que trazer um pouco mais pro lado positivo, né? Funciona bastante sempre, tá? E realmente faz a pessoa ter progresso, ter constância, realmente ter essa disciplina por um período maior de tempo, tá? Então, naturalmente, isso é bem sempre reflexo, né, em competições. O Augusto é do judô, ele já tinha falado, acho que eu tinha comentado também. Valeu, Augusto, obrigado aí pela pergunta. João Sanches. Sou atleta, sinto que sou sempre o mais focado e concentrado em quadro. Como faço para passar isso para o meu time? Pô, legal. Bem interessante. Cara, existem diferentes formas, tá? De a gente estar trabalhando isso e passando isso realmente para a equipe, ok? Então, qual o ponto? Deixa eu só dar um tchauzinho pro pessoal que tá entrando aqui. Deixa eu ver.
Ah, ele complementou. Eu, por exemplo, às vezes sinto vontade de dispersar da live. Cara, normal, Luiz. Normal, tipo... Ah, o Luiz é que foi o cara que tinha mandado outra pergunta. Normal, cara, porque é isso, você tá aqui, mas ao mesmo tempo tem outras coisas acontecendo ao seu redor. Isso acaba dispersando muito, tá? Como eu havia falado já nas outras perguntas. Mas voltando aqui pro João, que vocês tinham foto bem parecida, cara. Pensei que era a mesma pessoa. Cara, passar o seu foco para o time é algo que depende muito do seu estilo de liderança, tá certo? Existem pessoas que precisam e conseguem se comunicar muito bem e talvez trazer um pouco mais desse foco, chamar mais a atenção da galera e ter meio que isso acordado, entende? Não é uma coisa que você começa amanhã a gritar com o pessoal, não, mas meio que você conversa com ele, gente, eu percebo que às vezes o time está um pouco desfocado, que seja sobre isso, normalmente eu percebo que eu consigo ficar um pouco mais concentrado, eu posso chamar a atenção de vocês, a gente pode ter esse acordo de quando vê que um tá mais disperso, a gente chamar a atenção, tá? Realmente mostrar ali, pô, vamos pra cima, vamos conseguir. Por quê? Se isso não fica muito acordado, alguns podem se sentir mal, alguns podem reclamar. Pelo menos vocês tentando conversar sobre isso, tá, João? Cara, é bem mais fácil ali de vocês conseguirem ter uma boa execução e realmente chamarem atenção sem isso incomodar um pouco ali o funcionamento da equipe, tá certo? Então, tenta fazer isso. Mas claro, tem pessoas que são líderes mais por exemplo. Talvez nesse caso a opção 1 ali de comunicação seja ideal, até porque se você está perguntando isso, é provável que talvez só o exemplo não está funcionando, tá? Mas tenta realmente fazer esses acordos entre a equipe, de chamar ali um pouco mais o foco, de realmente de vocês terem acordado, tá? Que, pô, a gente pode chamar a atenção do outro, até mesmo ele chamar a atenção de você, talvez em algum momento você perde o foco, não sei, tá? Então pode ser uma estratégia boa. Mas vocês podem também treinar um pouco mais, mas eu acredito que às vezes é muito mais um foco em jogo, né, cara? De tipo... Sempre tem uns dois ali que estão meio dispersos e, cara, toda hora estão errando muito e realmente poderiam tentar mais focados. Então, talvez ter isso acordado com eles e eles também se motivarem e se colocarem à prova de, cara, a gente tem que ficar mais focado, a gente tem que ter mais atenção. Então, qualquer coisa até pega e manda aquelas dicas que eu falei antes para eles também, de conversa com eles, tá? De vez em quando eu passo algum vídeo ou outro aqui também, eu gravo Reels, que eu dou dicas de concentração. Eu até que regravar novamente alguns, mas faz isso, tá? Acho que pode ser muito bom para você e para o seu time. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Perguntas. Pronto. Entendo, vou colocar em prática. Beleza, João. Cara, acho que é João, né? Só que tá com U aí. Eu tô chamando de João mesmo. Deixa eu voltar aqui. João, falei já. Teve Luiz. O Augusto. Rapidão. Espirrei e não consegui mutar, gente. Desculpa aí o áudio. Nossa, tem dia que parece dar uma alergia. Salve, Gabriel. Uma boa tarde pra você. Valeu demais aí, tá de novo por aqui. Augusto, de novo. Como trabalha o medo antes da competição? Responda, por favor, tipo, frio na barriga. Cara, boa. O medo da competição, tá? Ele pode ser visto de duas formas. Tem um medo, uma ansiedade, um nervosismo ali, tá? Vamos juntar tudo isso em um potinho só. Que é positivo, cara. Porque você tá com vontade da competição, você realmente ali tá com vontade de ter um bom trabalho, um bom rendimento, mostrar todo o seu potencial, fruto de todo o seu treinamento. Então, pô, isso é legal. E é normal a gente ficar um pouco ansioso, até com ansiedade boa. A ansiedade realmente vai fazer você ficar mais alerta, que você entrar com mais vontade. Só que se isso fica muito extremo, também não é legal. Eu sempre gosto de explicar pro pessoal que eu trabalho que uma ansiedade muito elevada, um nível de ativação elevado, ele é muito ruim, tá? E ativação é meio que uma resposta do nosso corpo e da nossa mente ali para o nosso estado psicológico e físico. Então, se você está muito ativado, você está com o coração batendo mais forte, você está com frio na barriga, sabe, aquele desconforto no estômago, por isso que é muito atleta que gosta de ir muito no banheiro ali antes da competição, sua mente está cheia de pensamento, você pode estar suando frio, as mãos também estão um pouco mais suando do que o normal, tá certo? Sua respiração fica um pouco mais ofegante, fica mais acelerada, você não consegue ficar muito focado, tudo isso são sintomas ali de uma ativação elevada, que pode ser um nível de ansiedade elevado, tá ok? Só que da mesma forma, você está muito relaxado, muito calmo, muito zen, também não é bom. Porque você vai estar pouco ativado. Então você vai entrar muito tranquilo ali, às vezes na primeira luta. Você falou que era o cara do judô, então não é muito interessante, tá certo? O legal é você encontrar um meio termo nisso aqui. De ok, o quanto eu posso ficar mais ansioso, o quanto eu posso ficar menos ansioso, tá certo? Nesse quesito, normalmente eu recomendo estratégias de respiração.
Um vídeo ou outro eu acabo comentando de algumas, tá? Tem um tempinho, acho que até que eu postei, mas de vez em quando eu coloco aqui. Mas existe algumas estratégias realmente de controle de respiração. Por exemplo, tem uma que é o 3-3-3. Você inspira 3 segundos, você segura o ar por 3 segundos e você expira o ar pela boca por 3 segundos. Tá certo? Então, puxa pelo nariz 3 segundos, segura por 3, sopra pela boca por 3. Por que essa estratégia ela é prática e aplicável? Porque você começa tanto a ter um foco maior nessa contagem, não fica tão disperso, como também você regula um pouco essa sua respiração e naturalmente também seu batimento cardíaco, tá? E o frio na barriga acaba também passando um pouco. Não resolve tudo, mas é algo básico ali que você pode estar fazendo, tá certo? Ah, Franklin, o medo da competição. Cara, às vezes é legal você também rever um pouco e entender esse medo. O que esse medo tá falando pra você? Não é simplesmente um medo, às vezes tem alguma coisa a mais ali. É um medo de quê exatamente? Da competição? Não, tem que entender. É um medo de não render tanto e tal, mas ok. Quanto esse medo realmente ele é real? Ou então ele está sendo meio que coisas da sua cabeça, digamos assim, tá? Pensamentos que são às vezes irracionais, pensamentos que são disfuncionais, que não tem muita utilidade para você. E eles estão alertando algo, mas às vezes não tem nem muita lógica que eles estão querendo alertar, entendeu? Então, faz esse raciocínio também, trabalha esse exercício de respiração, treina eles, é muito importante, pode te ajudar. Tanto antes de ir para a competição, como até mesmo lá durante a competição. Dificilmente numa luta, mas assim, antes de entrar no tatame e tudo, você dá uma regulada, não querendo ficar muito relaxado, mas também tentando evitar estar muito ansioso. Beleza? Gabriel, atleta. Olá. Prazerzão, cara. Que bom te ver por aqui. Opa, deixa eu dar um tchauzinho aqui. Tô voltando. Vamos lá. Gomes Amanda. Usei sua dica da última live, mas só funcionou na minha primeira luta. Interessante. Nas outras lutas fiquei com muita pressão em cima de mim. Pô... E Amanda, isso às vezes é bem complicado, tá? Porque é algo que às vezes o atleta em si, tipo, beleza, toda a minha estratégia psicológica ali, usei na primeira luta. Só que às vezes entre a primeira e a segunda luta, você pode ter dispersado muito, você pode realmente ser necessário talvez utilizar outras ferramentas, tá? Isso é um pouco mais complicado, eu tô tentando te passar aqui, mas quem sabe em outra live tudo, ou você pode mandar um direct, a gente pode tentar pensar em algo, tá certo? Mas é muito também de prática e a gente de ser pensado estratégias ali entre lutas, tá? Pra realmente ver o funcionamento. Mas que bom que funcionou na primeira. Já é um avanço, eu acho. Mas a gente sempre dá pra buscar progredir aí, tá certo? Mas é bem interessante você tentar entender, ok? O que aconteceu entre a primeira e a segunda luta, tá? Como você falou, teve outras, então... Outra luta, não sei se foi outras lutas. Se teve outras, ainda pelo menos você manter um rendimento ali. Mas é legal tentar entender o que rolou entre essa primeira e a segunda. Talvez, sei lá, a pressão está se aproximando de um pódio. Pode ter realmente... começou a ser um pouco maior do que era do início, do que era vencer a primeira luta. São diversos fatores aí que é sempre importante tentar entender isso, tá? Porque são momentos diferentes dentro da competição. Naturalmente, cansaço físico também já impacta ali no cansaço mental e tudo mais. Vamos lá para a próxima. Temos agora a Kelly Cristina Dalla. Como ajudar as atletas da nova geração no vôlei, que depende do coletivo, e essa nova geração sofre com individualismo? Kelly, excelente pergunta. Eu acho que isso é sempre algo muito a ser trabalhado e conversado, sabe? De realmente trabalhar senso de coletividade. Então, não sei se você é atleta ou treinadora, mas Kelly, é muito interessante ter dentro de uma programação ali momentos de atividades coletivas, sabe? De dinâmicas que talvez um dependa do outro, tá? Porque aquilo, pô, se joga um vôlei, gente, uma pessoa não dá conta. Não adianta, você só pode tocar na bola uma vez, tá? Então é isso. Não tem o que fazer. Se essa pessoa ficar tipo, devolvendo a bola de primeira, ela vai perder. Então, assim, eu acho que buscar estar trabalhando cada vez o senso de coletividade é algo muito importante. Tá, vamos lá. Pô, se a gente pega uma levantadora que é muito individualista, ela vai querer ficar passando de segundo o tempo todo e, pô, não dá certo. Tá? Eu acho que é algo bem horrível de estar acontecendo. Mesmo, sei lá, pegar um vôlei de praia, não sei exatamente se você falou de quadro ou de praia, mas o de praia é a mesma coisa, sabe? Precisam ter uma sincronia ali, um trabalho coletivo e esse senso de não é eu que venço, é o time que vence, né? Tanto que algumas pessoas até que são contra prêmios individuais às vezes, porque o atleta fica muito focado nisso e não foca realmente no coletivo ganhar. Porque é aquilo, talvez em um jogo, você se esforçando muito, você até vença, mas você não vai vencer campeonato jogando sozinho, tá certo? Então, se pensar em atividades dinâmicas que trabalhem esse coletivo é interessante. Então, atividades realmente que um vai depender do outro, se os dois não trabalharem juntos, não vai funcionar, sabe? Pode fazer isso em duplas, pode fazer isso em trios.
Acho que é sempre legal dividir grupos ali e até gerar um senso de competição. Mas gerar um senso de competição entre a equipe de eu dependo do meu colega pra gente trabalhar junto e a gente conseguir vencer na próxima. Tá? E ter meio que isso de forma recorrente. O senso de coletividade precisa estar claro na equipe. Tem momentos assim de diálogo, momentos realmente de destaque, é muito importante. E eu acho que trabalha muito essa ideia. Até eu teve uma live, que acho que até está disponível já no YouTube, que eu estava falando sobre o livro do Michael Jordan, que é o Nunca Deixe de Tentar. E dentro dos capítulos desse livro, ele fala sobre a parte de trabalho em equipe. Ele comenta aqui, não tem como, em algum momento na carreira dele, ele acabou deixando de lado os prêmios individuais para se dedicar à equipe, porque ele sabia que só ele, se esforçando muito, querendo ganhar o prêmio individual, pontuando muito, não ia fazer com que a equipe tivesse o resultado de vencer a competição. E ele preferiu deixar isso de lado, realmente focar em fazer a equipe ganhar, porque a equipe vencer era muito mais importante. Então, quando o atleta começa a deixar de lado o eu e começa a pensar no nós, aí sim você tem um atleta profissional, um atleta realmente que tem uma mentalidade de atleta coletivo, tá? Quando o atleta é muito individual, não dá pra dizer que ele é um atleta real, assim, dentro da equipe coletiva, tá, gente? É isso que eu tô querendo contextualizar. Porque, pô, você não é atleta se você joga sozinho vôlei. Não tem como. Você não entendeu ainda como é o esporte. Eu acho que trabalhar isso com algumas dinâmicas, com algumas atividades. Eu não sei se você já mudou uma pergunta aqui, eu tô na sua pergunta lá em cima ainda. Dinâmicas, nossa, confesso que eu não sou o cara das dinâmicas, assim, não é uma coisa que eu costumo trabalhar com certa frequência. Mas é algo legal. Posso até depois dar uma pesquisada, a gente conversar um pouco mais sobre o que poderia ser feito, algumas ideias, mas assim, de certa forma eu recomendo assim, dinâmicas de maneira geral, que realmente façam esse senso de coletividade. E, ó, se você for treinadora, por exemplo, né, se você for atleta, você conversar com sua treinadora sobre isso tudo, para também ter esse papo. Mas se você for treinadora, é entender que, gente, isso faz parte do treino. Se a pessoa entende que só treinar o físico e o tático é o básico e vai dar certo, não está entendendo o potencial que está sendo deixado de lado da equipe. Entender que talvez uma parte do nosso horário ali, a gente pode dedicar em algum momento, marcar um pouco a mais de tempo, não sei, um dia a mais de treino, algum momento que, pô, a gente tem 5 treinos na semana, pô, vamos pegar um desses treinos, assim, dedicar metade dele a fazer algo mais assim, uma dinâmica, uma atividade, algo que realmente flua com a equipe, para depois, então, a gente fazer algo mais básico, sabe, algo mais específico de treinamento, e sei lá, um treino realmente com jogos, a gente deixa para outro dia. É entender que isso também faz parte da capacitação do atleta. Tá? Que vai fazer muita diferença, às vezes até mais do que um treino tático básico, sabe, que vamos ter que ter. Não, às vezes é legal ter isso também, para gerar esse senso de coletividade, gerar uma melhor interação entre o pessoal. E outro ponto, tá? Ainda na pergunta da Kelly. Gente, às vezes, por exemplo, momentos de descontração, uma festinha, alguma coisa assim que pode acontecer ali, alguma dinâmica, se ela vai ter Halloween, vamos fazer alguns joguinhos de Halloween, já botam jogos coletivos, sabe, com premiação com doce. Por quê? Parece algo, às vezes, que o pessoal que é desnecessário, que é só para interação. Pelo contrário, eles têm que ser pensados realmente para criar um senso de coletividade. Que elas deixam de ser só colegas e começam a ser colegas que se importam, talvez até amigas. Tá? E elas não querem vencer juntos, elas não estão preocupadas apenas com elas. Obviamente tem um ou outro que não vai se encaixar tão bem, tudo certo. Mas que no geral é parte importante, tá certo? Vamos lá. A galerinha foi entrando aí. O João vai colocar em prática as orientações. Kelly, respondeu sua pergunta. Você tinha colocado aqui, olha, minha pergunta. Eita. Vamos lá. A Kelly é atleta, tá? Então, Kelly, o que eu oriento é você conversar com sua treinadora e tal, para realmente começar a estabelecer isso, para ver se ela também tem essa observação e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Gente, desci aqui pra ver. Eu sempre gosto de dar o tchauzinho pro pessoal aqui, mas eu tô subindo pra procurar as perguntas. Pronto. Luiz, a concentração nos treinos faz toda a diferença no desempenho e na evolução do atleta? Com certeza. A concentração tem que partir do treino, cara. Você tem que treinar, é uma habilidade que é treinável. Se você tá fazendo um treino desconcentrado, não é o melhor treino, não vai ser. E você também não vai estar ligado no que precisa melhorar. Então assim, você não vai perceber falhas que talvez precisam ser corrigidas. Quando você está concentrado, talvez não seja o treino mais intenso, tá? Porque normalmente o treino intenso vai te desgastar muito, mas pelo menos vai ser um treino que você for mais específico. Então assim, cara, tem treinos que você precisa de uma concentração extrema, para você pegar detalhes que talvez você não está percebendo, tomar melhores decisões, tá certo? Então, concentração precisa também ser treinada e ser colocada dentro da sua rotina. Não é algo que você deixa para competição.
Gomes, eu ganhei a primeira luta, ela tinha falado lá que ela participou da competição e pegou uma dica de outra live que a gente tinha conversado, acho que foi até a última em si. Se eu ganhasse a segunda e na terceira eu disputava o terceiro lugar. Ganhei a primeira, mas o que aconteceu foi que eu ganhei a primeira, perdi a segunda e fui pra repescagem, né? A repescagem é disputa de terceiro lugar, mas ela perdeu na repescagem também. Entendi, Gomes. Tá, eu acho que o que tem que ter realmente é ser pensado entre lutas aí, alguma estratégia. Seja veja uma estratégia mais cognitiva, tal, de pensamentos, de meio que resetar um pouco ali, realmente focar, tá certo, na próxima. Porque alguma coisa aconteceu entre essas lutas que você não conseguiu entrar tão bem. Bem provável. Tá? Já que você falou que pelo menos você não conseguiu aplicar, né? Às vezes realmente é desempenho, às vezes o outro atleta foi melhor naquele momento. Mas como você falou realmente que não conseguiu entrar tão bem, então é legal você pensar do que aconteceu aí. Riachi 7. Como eu faço para agir como capitão do basquete? Como agir no basquete sendo capitão do time? Cara, vamos lá. Como capitão, de certa forma, você tem uma responsabilidade de trabalhar bem sua comunicação, tá? Seu comportamento em si deve ser sempre buscar ser o melhor possível. Então, assim, cara, até mesmo o horário que se chega, o esforço no treino, a dedicação, tá? Não só ser o melhor, não. Eu não gosto exatamente de trabalhar isso como um capitão. Mas ser um cara, velho, que tá realmente ali disciplinado, tá dedicado, não dá desculpa pra faltar treino, tá na competição, cara, busca sempre chegar ali primeiro, busca sempre, tipo, tá dando suporte, perguntar como os outros estão, ter uma interação boa, entende? Ver que um colega tá pra baixo, ir lá, trocar uma ideia. Então, assim, você tem que ser também, além disso tudo, pô, um amigo do geral, cara. É meio difícil, mas ter uma boa interação com todo mundo. Eu não concordo com a ideia do capitão ter que ser o jogador mais talentoso. Cara, às vezes, esse cara, se for o seu caso, que bom. Mas às vezes o cara mais talentoso nessa posição de capitão, ele acaba não conseguindo entregar o seu melhor. Porque ele está disperso tentando também ser capitão. Às vezes é legal o capitão ser um cara que realmente tem uma boa comunicação, que tem sim um bom desempenho, que é um titular ali absoluto, mas é um cara que consegue estar fazendo o jogo gerir. Tanto que muitas vezes é legal o titular, o capitão é como ser colocado o armador. Por quê? Porque é um cara normalmente que está ali tomando decisões o tempo todo, decisões mais estratégias, táticas ali, e tem que se preocupar e saber o potencial de todo mundo. Então buscar conhecer todo mundo, buscar entender o jogo deles, certo? E também servir ali de chave de aproximação com você e o treinador, sabe? De entender mais a parte tática, de saber entender o que ele tá passando, entende? Tipo, não ficar com raiva do treinador quando ele passa orientações, vai entender, cara, ele vai me cobrar um pouco a mais. Eu tenho que entender que isso é normal, entende? Então, assim, tudo isso, cara, eu acho que são qualidades ali de um bom capitão, beleza? Então, perceba que talvez você precisa melhorar e tudo bem, cara. Tá? Você não precisa ser o capitão perfeito ainda. Você pode desenvolver cada vez mais isso, certo? Pouquinho a pouquinho você vai progredindo e se tornando o melhor capitão para sua equipe. Vamos lá. Sendo atleta, como eu me torno mais coletivo, já sendo o capitão do meu time? Cara, realmente buscando interagir, tá? O Rich perguntou aqui também sobre essa questão de como agir como capitão e tal. E, cara, é muito de você buscar cada vez mais, tá certo? Interagir com a galera, trocar uma ideia, entende? Marcar ali um papo com eles. E assim, não é cobrar, sabe? Mas ser um exemplo e naturalmente também trocar uma ideia e naturalmente estar cobrando ali um pouco deles. Tá certo, cara? Mas é muito de interação. Acho que interação é a coisa mais importante que você tem que ter, assim, de interagindo com o pessoal, conversando mesmo, sabe? Até marcar um rolê entre a galera fora, sabe? Pra se conhecer mais. Tudo isso é muito importante, cara. Cria um senso de coletividade muito bom. Alden, MNS, como posso conseguir um psicológico mais forte? Jogo vôlei. Cara, psicológico forte varia muito, tá? Até eu conversei isso lá, acho que a primeira pergunta hoje da live. Depende muito de cada atleta. Psicológico forte para você pode ser, talvez, saber regular melhor suas emoções, ser mais confiante. Outros é ser mais concentrado, não se dispersar com tanta facilidade, conseguir lidar mais com, ter mais resiliente, né? Conseguir lidar mais com situações adversas, né? Eu ia falar alguma palavra aqui que eu esqueci. Então, é muito diferenciado. No caso do vôlei, cara, é muito comum erros. O erro acaba sendo constante e você é punido o tempo todo por erros. Então, o vôlei tem essa brincadeirazinha, não é só errar, a gente erra e é punido por isso, porque outra equipe faz ponto. Então, cara, nesse quesito, tá? Eu acho que trabalhar sua resiliência é um ponto muito importante, tá certo? Só que para trabalhar sua resiliência é muito interessante você começar a se entender, começar a entender um pouco de como funcionam os seus pensamentos. Nesse quesito, tá? É sempre importante ali você, com base nisso, ir desenvolvendo sua capacidade de estar lidando melhor com todas as situações, tá ok?
Mas, Franklin, como é que eu faço para lidar melhor com todas as situações? Cara, treinando. Eu acho que é muito de você começar a se entender, começar a se perceber e ir treinando essa capacidade. Ok, errei, tudo bem, vamos para cima, vamos voltar. Eu entendi o que aconteceu aqui, vou tentar corrigir esse erro. Não se abalar pelo erro e ficar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Isso não vai te levar muito para frente. Tchau, Gomes. Boa aula. A gente se vê em outra live aí. Beleza. Hit mandou valeu. Show de bola. Acho que Aldenlan também. Beleza. Tranquilo, gente. Ó, por hoje é só, tá? Vou estar marcando aí, provavelmente vai ter uma live de entrevista essa semana, não vou confirmar ainda. Mas a gente também vai ter live de perguntas, talvez tenha até mais 2 lives aí, só não defini o dia, tá? Mas eu aviso pra vocês sempre. E provavelmente vai ser falado assim, meio-dia. Eu gosto dele, provavelmente tá todo mundo assim em casa e tal. E é isso. Se você é atleta, tem interesse em acompanhamento e preparação psicológica, eu deveria falar isso no início, mas eu sempre esqueço. Procure, mande mensagem pra mim no direct e agende a sessão comigo ou com um dos profissionais da minha rede, especialista em preparação psicológica. Entendeu? O próximo passo aí. Próximo passo. Deu um trava-língua agora. Próximo passo na sua preparação, beleza? Eu conheço mais resultados. Para mais informações, mensagem no direct. Agradeço todo mundo aí que está ao vivo, todo mundo que mandou perguntas e a gente se vê numa próxima live aqui do SagaCast. Até a próxima. Tchau, tchau.